Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão com uma cosmovisão bíblica. Nós todos fomos surpreendidos com um escalar, digamos, daquilo que são as possibilidades em relação à guerra que está a acontecer na Ucrânia, com uma reportagem que foi transmitida no canal 1 da televisão russa, o canal principal, o canal ligado ao governo, um canal, enfim, que tem transmitido as notícias do ponto de vista da perspectiva do Kremlin, em que havia uma simulação de um ataque nuclear à Grã-Bretanha. Seria utilizado um novo tipo de míssil, míssil nuclear que seria subaquático, chamado de Poseidon, e que, ao explodir próximo à costa, provocaria um tsunami com centenas de metros de altura, e que provocaria uma grande destruição na ilha, transformando, citando aquilo que eles disseram, a Grã-Bretanha num deserto radioativo. Além do extremo mau gosto que foi este tipo de simulação, ainda mais apresentado na televisão, numa televisão estatal, sempre com uma retórica de defesa, de proteção da pátria-mãe, que é a Rússia que está a ser atacada, e etc, etc, etc. Houve também exercícios militares por parte da tropa russa, em que eles simularam a utilização de ataques com mísseis com capacidade nuclear junto à fronteira com a Polónia e a Lituânia. Nós estamos a falar aqui da utilização de armas nucleares, ou seja, de bombas atómicas com potencial bastante superior àquelas que foram usadas no fim da Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. Desde o início da guerra que Putin mandou que a linha, digamos, de defesa / ataque nuclear da Rússia fosse colocada em alerta, um alerta que não é comum. É verdade que também houve algumas autoridades que disseram que a Rússia só utilizaria armas nucleares caso fosse atacada desta maneira, portanto seria em retaliação. Mas não foi isso que a reportagem da televisão russa mostrou e nem aquilo que está a ser utilizado como retórica neste momento dentro deste conflito como um todo, havendo uma insistência por parte da Rússia e de Putin de que o Ocidente é que é responsável, os Estados Unidos, que o presidente da Ucrânia não é um presidente independente, ele na verdade está a mando do Ocidente e, portanto, tudo o que se passa, tudo o que está a acontecer, naquilo que ele chama de uma ação militar especial, não uma guerra, não uma invasão, são para proteger a pátria-mãe. Discurso esse feito, evidentemente que para o interno, para que os russos possam ir aceitando tudo aquilo que está a acontecer, procurando bloquear as informações negativas que possam chegar. Bem, este tipo de informação pode provocar ou não ansiedade, dependendo de quem vê a notícia, mas a partir do momento em que nós tivemos a invasão de um território independente, rompendo tudo aquilo que são as regras de diplomacia internacional, fica patente que as pessoas que estão a lidar com esta questão poderão vir a utilizar algo que pode nos parecer a todos nós uma loucura absoluta. Mas a loucura já começou, a loucura está a acontecer, portanto não é de todo absurdo que isso possa estar dentro da agenda do ataque da Rússia. Algumas considerações do ponto de vista cristão desta situação. Primeiro, nós ficamos sempre tristes ao perceber que a humanidade, apesar de poder crescer em termos de tecnologia, usa sistematicamente a tecnologia para coisas ruins. É claro que a tecnologia que faz com que se possam utilizar mísseis de longo alcance, mísseis com capacidade nuclear, é uma tecnologia extremamente avançada, é preciso gente com muita capacidade intelectual na área da física, etc., para poder desenvolver esse tipo de armamentos que são utilizados ou que estão à disposição. Isso nos faz pensar com tristeza. Estas mentes podiam certamente ser melhor utilizadas em produzir coisas que fossem úteis para a humanidade e não em produzir mais armas. Mas parece que desde o princípio, desde que o homem começa a ter alguma tecnologia, a tecnologia sempre foi desenvolvida para a utilização bélica, para a agressão, para o forçar o poder sobre os seus adversários. E este é um sinal do nosso coração, um sinal do coração humano, que segundo a Bíblia diz, está contaminado, a nossa natureza está contaminada pelo pecado. Depois nós vemos que esta metodologia a ser utilizada pela Rússia neste momento nos faz voltar, já voltamos, podemos dizer praticamente,
de forma completa aquele ambiente de chamada Guerra Fria, em que a intimidação e o medo fazem parte do arsenal diplomático. O ter a arma nuclear, ou colocar a arma nuclear na fronteira, nós estamos a viver, ou estamos praticamente a chegar ao ponto de tensão que se viveu na crise de mísseis de Cuba, em que o mundo esteve a metros, digamos, de iniciar um conflito nuclear, porque os Estados Unidos e a Rússia estavam ali, não é, em cima do muro mesmo, para começar a disparar estas armas de destruição maciça. Voltamos outra vez a esta retórica, a esta utilização. As armas nucleares são colocadas em cima da mesa como parte importante daquilo que são os trunfos militares da Rússia na sua negociação, ou na falta de vontade de negociar. E isto, mais uma vez, nos mostra como o coração humano reage diante daqueles que considera inimigos. Tudo é válido para poder destruir. Inclusive, porque nós não estamos aqui apenas a pensar em termos de guerra ou de conflito, estamos a pensar em termos de humanidade. A utilização de armas nucleares não é algo que faça parte da guerra convencional. Seria um passo a seguinte, e um passo seguinte que não é um passo, é um salto, é um pulo no escuro, porque apesar de haver muitas simulações e perspectivas do que pode acontecer num ataque desse tipo, nós não temos a certeza absoluta daquilo que vai realmente acontecer. Infelizmente, o que nós temos verificado é uma escalada de violência. Não vamos aqui discutir se o Ocidente deve ou não responder enviando armas para a Ucrânia. Nós teremos que reconhecer, mesmo em termos de diplomacia internacional, que os ucranianos têm direito a se defender e que, se não têm as armas para se defender, eles têm o direito de as adquirir. Aparentemente é o que o Ocidente está a fazer. Não está em guerra direta com a Rússia, está em guerra indireta, porque de qualquer maneira as armas que estão a ser utilizadas, neste momento já muitas delas são armas que estão a ser fornecidas agora, ou recentemente, pelo Ocidente, e uma das coisas que tem sido feita por parte da Rússia é tentar quebrar as linhas de comunicação internas, como por exemplo os caminhos de ferro, para impedir que estes armamentos possam chegar à frente de combate principal que está no leste da Ucrânia. Isto é uma escalada de violência. Mesmo que nós possamos dizer que não vamos privar a Ucrânia de ter as armas de defesa, a verdade é que estamos a responder a violência com violência, e esta situação apenas vai trazer mais violência. O homem que vive pela espada morre pela espada. Era um dito popular, mas também foi usado pelo Senhor Jesus para mostrar aquilo que é uma verdade que todos nós entendemos e conhecemos. A alternativa aqui só pode acontecer se houver realmente mudança de coração. Tem que haver uma mudança de entendimento, tem que haver uma mudança no coração daqueles que estão a intervir. Isto só vai acontecer se forem de alguma forma sensíveis à voz do Espírito Santo. A Igreja de Jesus vai continuar a clamar, a Igreja verdadeira de Jesus vai continuar a clamar por paz, porque nós somos os seguidores daquele que é o Príncipe da Paz. O nosso Deus tem todo o poder para mudar corações, mesmo destas pessoas que ocupam posições tão importantes. Nós lemos na Bíblia do Senhor mudando e alterando o coração de grandes autoridades, de imperadores, de reis, etc. É este o plano do Senhor? Nós não sabemos, não conhecemos a história, não nos compete entender o futuro, compete-nos clamar por paz. Entender na vida de cada um de nós que aquilo que nós podemos desenvolver em termos de capacidade deve ser usado no nosso trabalho, na nossa individualidade, na nossa família, nos nossos contextos de amizade, deve ser usado para o bem, deve ser usado para ajudar aqueles que estão à nossa volta, e não para de alguma forma prejudicar. Que a linguagem da intimidação que é usada aqui neste momento entre nações também pode ser usada entre pessoas. E este tipo de forçar, de impor a nossa vontade aos outros é uma linguagem muito comum no mundo atual e até avaliada como positiva. Não é nunca a posição de um cristão. O Senhor Jesus Cristo disse que, se ofendidos pessoalmente, nós devíamos responder dando a outra face. Esta é a atitude própria de um cristão, mesmo que ela seja extremamente difícil. Continuaremos a clamar por paz, pela misericórdia de nosso Deus para este mundo em aflição.